Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Estude e Viva, Chico Xavier, psicografando Emmanuel, e Valdo Vieira, psicografando André Luiz. Semana passada, estudamos a primeira parte desta lição, que, como já esclarecemos, vem sempre com duas lições, a primeira de Emmanuel e a segunda de André Luiz. Hoje ouvimos a lição de André Luiz, complementando a assertiva de Emmanuel, anterior. Vamos retomar o que o Emmanuel nos indica, o que o Emmanuel nos orienta, para entendermos o arremate de André Luiz, a lição de Emmanuel. Quando Emmanuel fala das bênçãos e dos nossos benfeitores, é curioso como essa lição calhou bem numa semana muito pertinente para nós. Porque ele fala da necessidade que nós temos uns dos outros, que ninguém consegue sobreviver sozinho, ninguém vive sozinho. É impossível que a vida floresça, aconteça, se sublime, se desdobre dentro da solidão. Comentamos da necessidade de cuidados de maternagem da própria criança. Quer dizer, o bebê humano é aquele que não sobrevive sem o concurso de alguém que cuide das tarefas mais elementares para que ele sobreviva. Depois, nós temos ainda outras pessoas que cuidam de nós. Na verdade, pode não ser um cuidado direto, mas tudo na nossa experiência é cuidado. Essa palavrinha, cuidado, o filósofo alemão Martin Heidegger a considerou como um fundamento ontológico da existência humana. O que ele quer dizer com isso? Ontológico é tudo aquilo que tem a ver com a constituição do ser em si mesmo. Ou seja, para que a gente seja alguma coisa, só é possível ser a partir da experiência do cuidado. Como assim? Vamos imaginar, voltando, no bebê. Se ele não for cuidado, ele nem chega a existir. Eu estando aqui, na verdade, só é possível que eu esteja aqui porque há um cuidado. Qual? Eu comi, eu me hidratei, eu levantei, eu tenho que tomar remédio, então eu tomei meus remédios, eu tomo banho, se está frio eu me aqueço, se está calor eu me refresco, não é? Se eu tenho uma infecção eu tomo antibiótico, se eu estou acima do peso eu tenho que perder peso, se eu estou muito abaixo, tudo isso é cuidado. Então o cuidado é uma experiência anterior à existência em si mesma. O homem não vive para ter cuidado, ele tem cuidado para conseguir viver, então é anterior. Tudo é cuidado. E tudo isso que eu falei, de certa forma, depende de outros. Então, para que a água chegue na minha casa, aqui em Ribeirão Preto, eu preciso que alguém lá do DAERP cuide para que essa água chegue. E hoje a gente está aí, o pessoal está indo no supermercado, diz que já está faltando algumas coisas, porque esses que cuidam do transporte no Brasil estão em greve. Mas, provavelmente, antes dessa paralisação, poucos de nós teríamos pensado na importância dos caminhoneiros na nossa vida. Porque se não são eles, quer dizer, não chega o remédio, não chega o pão, não chega a farinha, não chega o leite, não chega o óleo. E aí, como que faz? Agora, quantas vezes nós já paramos em casa, no nosso culto do Evangelho, para orar pelos caminhoneiros? Passa batido, porque a gente não presta atenção nessas coisas. Né? Inclusive, os sociólogos que gostam muito dessa expressão, da invisibilidade social. Né? A gente esbarra em gente todo dia varrendo a rua. Eu tenho muito cuidado quando eu estou com pressa e pego pela frente um caminhão que recolhe lixo. Porque o trabalho deles é penoso e demorado.
E eu já vi gente buzinando mesmo. Né? Então eu sempre, não é que no ímpeto, tudo bem, às vezes a gente está com pressa, mas assim, a gente tem que ter um cuidado com esses cuidadores muito grande, porque eles ganham mal, eles têm uma vida muito ruim, em contato com matérias insalubres, putrefatas, etc. E dificilmente nós os observamos. Dificilmente nós paramos para, ainda que seja, endereçar um pensamento de gratidão para essas criaturas que permitem que a nossa vida seja minimamente limpa no espaço urbano, são cuidados. Em geral, quando a gente pensa em cuidador, a gente pensa em trabalhos domésticos, nos cuidados de enfermagem, quando a gente fica doente, etc. Não, mas o cuidado acontece amplamente numa rede de tarefas e significações na nossa vida, como um todo, sem a qual a existência seria impossível. Então nós estamos vivendo na pele, espero que seja breve, né, um pouquinho da necessidade que nós temos de pessoas que a gente não tem nem ideia de quem são, que estão vindo lá de um outro lugar que a gente não sabe o nome, não sabe a história, não sabe a vida, e que se não fossem essas pessoas, né, aquele pão de forma não chega na nossa mesa. Aquele leite embalado não chega na nossa geladeira. Então, quem somos nós? Né? Nós somos pessoas dependentes umas das outras. E aí o Emmanuel fala de pais, né, que por mais abnegados que sejam, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Então, por mais que eu ame o meu filho, eu nunca vou conseguir fazer por ele o que só ele pode fazer por si mesmo. Então, eu posso pagar a melhor escola, eu posso tentar estudar junto com ele em casa, eu posso pagar professores particulares, eu posso mandar para o psicólogo, eu posso para... Mas eu não posso ir lá fazer a prova pelo meu filho. Eu não posso ir lá no dia do vestibular e fazer o exame vestibular por ele. E na entrevista de emprego eu não posso ir no lugar dele. Porque se eu for, vão achar que ele é o melhor funcionário do mundo. Vocês já imaginaram uma mãe numa entrevista de emprego para o filho? Não, pode contratar. Ixi, o Julinho, nossa. E tem sempre um inho no final para a desgraça do coitado. Né? O inho. Não, tem que ser a pessoa mesmo ir lá defender os interesses dela. A pessoa vai lá defender os interesses dela. Então, por mais que a gente faça, e vou além, quer dizer, aí o nosso filho fica doente, o nosso neto fica doente. A gente pode pagar o melhor médico, o melhor hospital, o melhor remédio, o que for. Às vezes, morre. Uma doença grave. Hoje eu estava conversando com o Dr. Feres, estava aqui, que é especialista nisso, né, em manter as pessoas o máximo possível vivas e equilibradas, e estávamos falando sobre o imponderável dentro, por exemplo, de uma UTI, né? Você lá tem pacientes muito parecidos, com a mesma condição clínica, você aplica a mesma medicação, cada um reage de um jeito. Um em pouco tempo reage àquela medicação, por algum motivo desconhecido, misterioso. Quer dizer, existem os motivos bioquímicos, mecânicos, próprios da medicina, esperados, mas por algum motivo que a gente desconhece, por alguma razão que a gente desconhece, o outro, na mesma condição clínica, recebendo o mesmo medicamento, não tem a mesma reação, podendo, inclusive, ir a óbito, etc. Por quê? Porque há uma dimensão da nossa experiência que escapa da nossa compreensão, que escapa do nosso manejo, do nosso monitoramento. Aliás, eu poderia dizer que a maioria das nossas experiências estão no campo misterioso do imponderável, daquilo que não está sob nosso controle, sob a nossa capacidade de planejamento, né, ou de projeção. E aí nós temos que viver nesse mundo, que de certa forma é angustiante, porque nós não temos esse controle,
E o que nos resta? A sabedoria de aceitar as coisas como elas se apresentam, como elas se desvelam à nossa experiência. Mestres nos arrancam da sua mão, não nos isentam do aprendizado. Então, o sujeito pode frequentar a melhor escola do mundo, ele pode ter o melhor professor do mundo. Se ele não fizer esforço, se ele não tiver disciplina, se ele não estuda, ele não consegue, não adianta. Não adianta. Às vezes você dá a melhor aula do mundo, o sujeito não presta atenção. Pode ser o melhor professor do mundo. Se o outro não prestar atenção, não adianta. Nós trabalhamos com educação, né, Vera? Você ainda está lá. Mais de 20 anos, às vezes a gente ia nas reuniões, não, porque os alunos estão tendo um mau desempenho, como se o professor fosse o único responsável. E não é. Às vezes o professor dá a melhor aula possível. Se o menino não quiser aprender, ele não aprende. Né? E uma coisa muito interessante, e que eu falo muito para os colegas que ainda trabalham na área da educação, etc., é que nós estamos num mundo caracterizado por uma tendência, talvez maníaca, quase neurótica, de que tudo tem que ser gostoso. Né? Então o professor, mas sua aula é legal, é gostosa. Mas como assim? Né? Eu tenho um amigo que dá aula de patologia na faculdade de medicina. Então é professor, ele ensina o pessoal a fazer necrópsia nos cadáveres, vai para o microscópio identificar determinados tipos de tumor. E aí ele foi assistir uma palestra que a universidade trouxe de um especialista em educação, falou, não, a sua aula tem que ser animada, senão o aluno não aprende. Ele falou, o senhor quer que eu desça para o necrotério como Homem-Aranha? Como assim? Do que o senhor está falando? Quer dizer, tem coisas na vida que são difíceis mesmo. E a gente precisa mostrar para as crianças que a vida é dura, que o papai levanta para trabalhar, a mamãe levanta para trabalhar e ele levanta para estudar. E que às vezes é ruim mesmo, mas a vida é assim, bebê. E vai acostumando, e só tem essa. Né? Por que tudo tem que ser maravilhoso? Ai, tudo tem que dar prazer. Não, não é bem assim. Lógico que nós não somos contra a alegria, o prazer. Agora, uma aula, sei lá, de física, de matemática, vai ser pesada mesmo. E o menino tem que entender que a vida é assim. E isso é mais educativo para a vida do que ficar dourando a pílula, dourando a pílula, dourando a pílula. E aí, né, chega a vida adulta e ficam esses montes de meninos de 20, 25, 30, 35 anos com capacidade para enfrentar a vida de 6 aninhos. Um monte de bebezões crescidos, porque sempre foram poupados de tudo. Né? Hoje em dia, por exemplo, não se leva mais criança em velório. Né? Eu conheço gente com 30 anos que nunca viu um defunto na vida. Porque tem que poupar as crianças, não é ambiente para criança. Isso é um tabu. É como se a gente poderia chamar isso, mais do ponto de vista psicológico, sociológico, de uma interdição da morte. Como se morrer fosse feio. E não é. Morrer é natural, a gente morre mesmo. É triste, é a finitude, acaba. Quanto antes a criança puder entender que as coisas são assim, melhor para elas. Mais preparadas para a vida elas vão estar. Então nós não podemos ficar fingindo que é tudo uma beleza. Tem um monte de coisa que é uma beleza? Lógico que tem. A vida é maravilhosa. Eu tenho uma paixão pela vida. Eu gostaria, se me fosse dado, de viver até os 100 anos assassinado por um marido ciumento. Seria perfeito, né? Mas a frase não é minha, é do Vinícius de Moraes. Eu falei, Vinícius, você quer viver até quando? Ele falou, até os 100 anos e quero morrer assassinado por um marido ciumento. Isso é uma maravilha, né? Então, assim, a gente tem paixão pela vida, mas não adianta. Se tiver que ir embora, vem a chamada e bye, bye, meu bem. A gente vai lá para cima e pronto. E aí vê o que rola lá, né? Eu já falei que isso não me preocupa. Que a hora que eu chegar lá, se eu souber que cheguei, porque às vezes a gente fica aqui achando que está vivo muitos anos, né? Que a coisa, já imaginou, gente? Eu vim aqui fazer palestra, já tem 30 anos de desencarnado e eu todo domingo aqui
achando que estou vivo, pode acontecer. Mas se eu descobrir que desencarnei, a minha primeira reação foi, ó, para onde que eu vou, onde é a fila e o que tem que fazer? E aí eu vou fazer o que mandaram, pega a senha, vai lá, sei lá o que rola. Mas isso não me preocupa, porque a única realidade possível é o aqui e agora. O que vem depois, vamos esperar vir depois, e a hora que chegar a gente vê. Nós temos que viver o aqui e agora. Amigos que estão sempre conosco, mas que não podem tirar da gente as nossas experiências, não podem sentir o que a gente sente. Cientistas que dão o remédio e tal, mas não podem tomar o remédio por nós. O Emmanuel mesmo tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, o médico, para cuidar do paciente, não deve e nem precisa se deitar no leito com ele. E assim, essa relação de cuidado é a que deve alimentar as nossas atitudes, na experiência mesma do cuidado. Então, nunca fazer pelo outro o que só o outro pode fazer por si mesmo. Né? E que estaria num campo que na filosofia é chamado de cuidado no modo da preocupação substitutiva, em que eu me preocupo, me antecipo e faço pelo outro o que só ele pode fazer por si mesmo. Não devo. Devemos esclarecer, enfim. E é uma mensagem muito adaptada, ao cristianismo mesmo. Vamos imaginar o trabalho do Cristo com a humanidade. Ele orienta, ele é o mestre. Então, ele traz, ele dá a lição, ele conta a parábola, ele faz as pessoas raciocinarem, ele devolve à nossa consciência. Ele joga sobre o nosso colo a responsabilidade. Nós espíritas não temos aquele dogma da salvação. Nós nem usamos essa palavra. Que a gente será salvo pelo arrependimento, no negócio, o sangue de Cristo. Não, a gente não tem nada disso, nem existe isso para a doutrina espírita. Jesus, para a doutrina espírita, não é Deus. Ele é um mestre, um espírito mais evoluído que nós, que tem a mesma dignidade que nós. Ele só é mais evoluído, mas ele não é uma criatura especial de Deus, que um belo dia Deus fala, agora eu vou criar um super diferente de todo mundo, e esse que eu mais gosto é Jesus, o resto é resto. Não. Ele é como nós, que já evoluiu muito, numa condição que talvez a gente não consiga entender, que vem nos ajudar, mas tem exatamente a mesma dignidade espiritual de qualquer um de nós. Nós não somos menos que Jesus. Nós temos a mesma dignidade. E a mesma responsabilidade de crescer, de evoluir, de chegar lá, de fazer coisas para nós, para o outro, para tornar a vida melhor, de ter comportamentos éticos, etc. E juntos, quando a gente fala da ética, a gente sempre está falando na vida em comum, na polis, uma visão bem grega, bem aristotélica da ética. O que é a ética? É tudo aquilo que é um viver ético? É tudo aquilo que conduz a uma vida boa na polis. Tudo aquilo que contribui para que o geral fique mais feliz é ético. Tudo aquilo que compromete o direito do outro, o espaço do outro, é antiético. Uma vida ética é muito mais importante do que propriamente uma vida religiosa. Porque se eu for religioso, mas não for ético, não adianta eu ter religião. E se eu for ético, ainda que eu não seja religioso, eu estou evoluindo e crescendo. Vou repetir. A ética é mais importante que a religião. Mesmo porque, quando a gente pensa no terrorismo internacional, etc., a gente está vendo o quê? Religiões que matam em nome de Deus, de uma crença fanática. Já falamos aqui. Eu tenho insistido muito com isso. Seria perfeito se ao invés da gente ter a missa ali na Igreja Nossa Senhora do Rosário e o centro aqui, Allan Kardec, no domingo à noite, a gente tivesse um grande salão em que fizéssemos um culto ecumênico, todo mundo junto. Isso agradaria muito mais a Deus do que a gente aqui, o católico lá, o protestante lá.
Porque isso é uma grande bobagem, uma papagaiada. Enquanto nós nos separarmos em rótulos, espírita, católico, protestante, e pior, achando que cada um tem uma verdade mais luminosa, mais superior, nós não estamos entendendo nada da mensagem de Jesus. Mas, infelizmente, ainda é assim. Então a gente vem aqui, porque aqui é mais coerente com a nossa forma de pensar, tal, mas isso não é uma experiência de amor, é uma experiência de segregação religiosa. É lamentável? Lamentável. A humanidade do futuro não vai ser assim. O espiritismo é a religião do futuro? Lógico que não. Nós não temos privilégio em relação a outras religiões. O amor vai ser a religião do futuro, não vai ter nome. Porque senão a gente parte da premissa de que o espiritismo é superior, melhor, maior, mais importante. Quem é espírita é bambambam, quem não é burro. A gente é mais inteligente, por isso que a gente é espírita. E isso é um falseamento, é uma armadilha do ego, que inclusive pode dar margem a que os perturbadores nos estimulem a achar que a gente é superior mesmo. Olha que perigo. É quase um fascínio, uma fascinação obsessiva. Não é uma obsessão por fascinação. Então, essa semana é uma semana de muitas lições. A Dani leu para a gente aí a lição do André Luiz. E na lição do André Luiz, complementando a de Emmanuel, ele vai falar que nós temos os problemas que nascem de nós mesmos, da nossa experiência humana, mas também temos os antídotos. Nós temos possibilidades de lidar com os nossos problemas e somos capazes disso. Nós somos capazes disso. Vós sois deuses. Eu gostei de uma passagem que lembramos a semana passada e que eu achei bem didática, que eu vou reproduzir aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa pieguice da falsa modéstia, dessa coisa de ter que se rebaixar, né? Eu a vida inteira vi muito isso em centro espírita e eu acho um horror isso hoje em dia, essa coisa, ai Senhor, quem sou eu se não cisco, rastejar, blá, blá, blá. Você é muito mais que um cisco rastejando, um verme. Oh, quem sou eu? Você é o máximo. Você pode muitas coisas, porque isso não tem a ver com a mensagem de Jesus. Jesus não falou assim, ó, vós sois ciscos insignificantes e vermes rastejantes. Vós sois o lixo do mundo. Não, o que ele falou? Vós sois deuses. Toda vez que no centro, na hora da prece, ó, pequeninos que somos. Isso é contrário ao Cristo. A gente deveria orar assim, ó, nós somos deuses, nós somos o sal da terra, e nós somos a luz do mundo. O que seria do mundo sem o sal? O que seria do mundo sem mim? Eu sou muito importante, você é. Eu sou, você é. Você tem que ser, porque o dia que você não se achar mais importante, aí acabou. Aí vem o suicídio, aí vem, né, a autodestruição, aí vem o fim, vem o caos. Todos nós somos importantes, e essa é a mensagem de Jesus. Você é muito importante. Você traz em você a luz, o sal, o tempero, as possibilidades, os recursos. Então aí, contra o desânimo, a prece, contra a sombra, a vigilância, contra o medo, a meditação. Meditação mesmo é um presta atenção. Quando a gente medita, a gente está prestando atenção naquilo que, em geral, passa distraído por nós. O que é meditar, refletir, parar para pensar? Pensa. É focar. Por exemplo, tem gente que tem medo da morte. Não precisa ter medo, porque quando ela chegar, a gente não vai nem ver que morreu. Vai morrer. E todos vamos morrer. Nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, vamos todos morrer. Como já morreram nossos bisavós, nossos tataravós, nossos avós, os tataravós dos nossos tataravós. Então não adianta ter medo, é uma experiência natural que vai chegar. E é bom que chegue, porque isso é da vida também. Já imaginaram você querer morrer e não poder?
Você está cansado, já foi todo mundo e você aí? Insistindo nessa toada insuportável. Né? Então, a morte é boa também. Quando ela vem para alguma coisa boa, para a gente ir para frente. Né? A gente vai embora. Hoje eu estou com o Vinícius de Moraes. Né? Ele tem um poema, O Haver, que eu gosto muito, em que ele diz assim, o sentimento que nós temos de ansiedade diante do grande medo da hora final, quando a morte chegará para mim como uma velha amante, sem saber que ela nada mais é do que a minha mais nova namorada. Olha que bonito, ele termina o poema assim. Quando, enfim, a morte chegará para mim, a me visitar como uma velha amante, sem saber que é apenas a minha mais nova namorada. E assim os desafios também. A gente tem que olhar para os desafios da vida e ir para frente. Confiança, sem medo, tédio, serviço incessante. Quando a gente está muito ocupado, em geral, a gente não escapa das armadilhas do tédio. Uma vida ociosa, inútil, que não produz, que não faz, em geral, é uma grande possibilidade de adoecimento em todos os sentidos. Contra a ignorância, o estudo, contra a revolta, a confiança. Contra o fanatismo, a fé raciocinada. A fé raciocinada, eu a entendo como aquela que coloca em xeque a si mesma o tempo todo. É comum, quanto mais a gente raciocina, mais nós adentrarmos, às vezes, em labirintos de crise de fé. E é normal, é comum. Enquanto a gente está na crise, a gente está crescendo. Uma vez, numa biografia da Madre Teresa de Calcutá, ela, em entrevista, disse que, ao longo da vida dela, em várias passagens, ela duvidou da existência de Deus. A Madre Teresa de Calcutá. Ela falou, só que enquanto eu duvidava, tinha lá os doentes para eu tomar conta. Então eu duvidava, mas ia tomar conta deles. Né? A minha dúvida não me paralisava. Então, ter crises de fé, comum? Lógico que é. Qualquer um pode passar? Pode. É comum qualquer um de nós, em alguns momentos da vida, falar, meu Deus, mas será que Deus existe mesmo? Né? Que negócio é todo esse aí, que nada faz sentido, as coisas parecem estar escuras. Normal? Normal. O importante é não deixar que isso nos paralise. Porque nós aqui, por exemplo, de verdade, nós estamos interessados se os caminhoneiros que estão aí têm fé ou não têm fé, qual a religião deles. A gente gostaria muito que tudo se resolvesse para o pão chegar na prateleira. E mais importante do que ele acreditar ou não em Deus, é que o pão chegue na prateleira. Mais importante do que o lavrador, o semeador, saber se ele reza ou não antes de plantar, é que ele não deixe de plantar. Porque se ele ficar rezando e não plantar, nós estamos ferrados. Então, a vida, ela nos solicita a ação. Mais do que uma fé boba aí, que só fica rezando o dia inteiro. É a ação, fazer coisas, realizar coisas, produzir coisas, ir para frente. Ir ao encontro da nossa mais nova namorada. E que ela nos conduza a um belo jardim em que possamos, pela luz da eternidade, contemplar paisagens de esperança e de alegria. Que Jesus nos abençoe, nos proteja